Bom dia, aqui é a professora Thalissa e hoje nós teremos mais uma videoaula de ciências. Nós vamos falar sobre os vermes achatados, que são chamados de plateumintos. Então vamos lá. Os plateumintos, eles são assim chamados porque pláteo significa achatado e euminto significa vermes. Então, são os vermes achatados. Os representantes são a tênia, também conhecida popularmente como solitária, a planária, que é um verme de vida livre, ela não vai ser causadora de doença, e o esquistossoma, que causa uma doença chamada de esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Então, nem todos eles são causadores de doença, né? Como a gente viu, a planária é um representante de vida livre, ela não é um parasita. O habitat, muitos são de vida livre, como eu já falei, né? É o caso das planárias. Existem planárias tanto na água doce como na água salgada, e outros são parasitas, como é o caso das tênias e dos esquistossomos. O sistema digestório, ele é incompleto, significa que tem apenas boca e não tem ânus. A respiração ocorre pela pele, então as trocas gasosas se dá pela pele, que é um processo que a gente chama de difusão. A excreção é a forma como eles eliminam os resíduos. Existem células especializadas, que são chamadas de células flama, depois a gente vai ver um pouquinho melhor como que se dá isso. E o sistema nervoso. O sistema nervoso são pequenos cordões nervosos espalhados pelo corpo. Então, a gente chama isso de gânglios nervosos. Eles não possuem um sistema respiratório e nem um sistema circulatório. A classe, conhecida como classe dos turbelários. Existem representantes marinhos de água doce e até do solo úmido. O mais conhecido turbelário é a planária. Ele é um pequeno verme achatado, com vida livre. Ele é encontrado em rios, lagos, pode ser encontrado vivendo em folhas, troncos. A maior parte das espécies de água doce é necrófaga, então vai se alimentar de restos, né, de vegetais ou animais mortos. E eles apresentam um tubo, que é uma faringe, ó. Olha só, aqui, ó, como que funciona. Essa faringe contrátil, essa animaçãozinha representa isso. Na região do ventre, onde eles sugam e alimentam-se dos restos de animais mortos. Na cabeça, então, eles têm, né, uma certa encefalização, surgimento de uma cabeça. Eles têm um par de ocelos. Não são olhos, né, verdadeiros. Na verdade, são células sensíveis à luz. Então, isso permite que eles consigam distinguir ali o claro do escuro. Aqui nós temos uma imagem mostrando o sistema digestório. Então, olha só o tubo, né, por onde eles vão sugar os alimentos, que é a faringe. O tubo digestório, que é incompleto. Eles apresentam um intestino ramificado, com a digestão extracelular, fora da célula. O alimento parcialmente digerido, ele é absorvido pelas células que revestem internamente o intestino. Essas células terminam a digestão do alimento. E o sistema excretor, como eu já tinha falado, existem essas células flama com cílios aqui que são responsáveis pela movimentação e eles fazem uma espécie de filtro. Então, é o sistema excretor, que é como eles eliminam os resíduos, é composto por uma rede de células flama, também chamadas de protonefrídeos
ou solenócitos. Ambos os nomes significam essa célula flama aí. Eles são ligados aos canais excretores. Essas células, elas filtram, como eu falei, os líquidos e removem o excesso de água e também de resíduos, né? Então, todo o metabolismo ali gera compostos que são desnecessários e aí acabam sendo filtrados. Nas laterais do corpo, na região dorsal, há orifícios excretores que eliminam a urina para o meio externo. O sistema nervoso, como eu já tinha falado, é um cordão nervoso que se espalha por todo o corpo e, portanto, são chamados de gânglios nervosos. Em relação à reprodução, as planárias, elas têm grande capacidade de regeneração. Então, por exemplo, se você fizer um corte numa planária, ela vai se regenerar e então nós teremos duas planárias novamente. Duas planárias geneticamente iguais, que são clones, né? Que a reprodução é assexuada. Elas também podem realizar a reprodução sexuada. A maioria das planárias, elas são hermafroditas. Elas têm os dois sexos. Então, elas têm tanto o testículo, representando o sexo masculino, como o ovário. Aí, pertencente ao sistema feminino, né? Ao longo do corpo. Então, elas realizam a fecundação cruzada, elas vão trocar os gametas, trocando espermatozoides, né, que são os gametas. Os óvulos de cada uma das planárias são fertilizados, então, por esses espermatozoides. Posteriormente, elas produzem uma espécie de cápsula ou casulo repleto de ovos. Esse casulo se rompe e liberam pequenas planárias prontas. Não tem estágio de larvas. A classe conhecida como trematoda. Trematodos. Os representantes dessa classe são todos parasitas e nós temos o esquistossomo, né, como principal representante. Ele é o verme causador da esquistossomose. Os esquistossomos têm em média 1 centímetro de comprimento. Eles são dioicos, não são hermafroditas, então são sexos separados, né? Tem o masculino e o feminino. Eles têm um dimorfismo sexual, então o tamanho, o formato do corpo são diferentes entre macho e fêmea. Os testículos do macho desembocam em um canal que é chamado de ginecóforo, onde a fêmea se aloja na hora da cópula. Eles se alimentam de sangue, são hematófagos, e eles parasitam os vasos sanguíneos, de órgãos como intestino, fígado e o que causa uma séria obstrução. Depois, nas próximas aulas, nós falaremos mais sobre essas doenças, quais são os agentes causadores, qual é a forma de prevenção, qual é o ciclo de cada doença. Hoje a gente está vendo apenas uma apresentação dos principais representantes e das principais classes, né? E aí, nós temos, falando um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre esse verme, o esquistossomo, que tem o nome científico Esquistossoma mansoni. A transmissão se dá através da penetração da larva pela pele. Então, ele penetra na pele, né? Quando uma pessoa mergulha ali em lagos ou represas que estejam contaminados. Os órgãos afetados são fígado e intestino. E prevenção é saneamento básico e também combater o caramujo, que é o transmissor da doença. E aqui a gente tem uma imagem do transmissor, que é um caramujo do gênero Bionfalaria. Então, não é qualquer caramujo, é apenas o caramujo desse gênero aí. Ele vive em lagos, represas, riachos, valas, açudes, brejos ou em qualquer lugar que tenha um pouco de correnteza.
aqui uma outra classe, que é a classe cestoda, os cestódeos. Os representantes dessa classe também são todos parasitas, e dentre eles nós temos as tênias, conhecidas também como solitário. Há duas espécies que podem utilizar o homem como hospedeiro. A tênia solium, que é uma espécie que se desenvolve no porco, e a tênia saginata, que é uma espécie que se desenvolve no boi. As tênias, elas podem atingir até 3 metros de comprimento, no caso da tênia solium, e elas são parasitas do intestino. Elas vão absorver os nutrientes, eles não têm tubo digestivo, por isso que eles são parasitas, né? Eles não têm tubo digestivo, então o corpo é dividido em segmentos, que são esses anéis, né? Como se pode observar aqui na imagem, o corpo é dividido nesses anéis, são segmentos chamados de proglotes. E na região anterior, nós temos o escólex, que é tipo uma ventosa que fixa o verme na parede intestinal. Eles são hermafroditas, cada indivíduo tem os 2 sexos, e eles também realizam a autofecundação. Então, a própria espécie consegue se autofecundar. Juntamente com as fezes, as proglotes grávidas, que estão repletas de ovos, né, liberam esses ovos para o meio. Falar um pouquinho sobre os nemateumintos. Os nemateumintos são outra categoria de vermes, só que agora são os vermes cilíndricos. A gente viu o plateuminto, que é o verme achatado, nemateumintos são os vermes cilíndricos. Eles vivem, a maioria são de vida livre, contudo existem alguns que são parasitas, inclusive parasita do homem. O sistema digestório é completo, então isso é uma novidade evolutiva. Eles vão apresentar boca e ânus. Eles têm um tegumento, que é a epiderme recoberta por uma cutícula, bastante resistente e protetora. Então é bastante difícil, né, algum medicamento para combater o verme, justamente por causa dessa cutícula. A respiração, na maioria das espécies, ocorre pela pele, que é o que a gente chama de difusão. Alguns vermes intestinais são anaeróbicos. Eles conseguem viver até mesmo sem oxigênio. Isso significa a palavra anaeróbico. A excreção, eles eliminam os resíduos através de estruturas denominadas de renetes. E o sistema nervoso é composto por um anel que envolve o esôfago, de onde partem cordões nervosos que se estendem por todo o corpo. É um sistema de gânglios nervosos também. Aqui a gente tem o representante, que é a lombriga, né? Que recebe o nome científico de Ascaris lumbricoides. E o ciclo dela é um pouco nojento, depois a gente vai ver. E a gente tem o ancilostoma, que é chamado de ancilostoma duodenale, nome científico. Ele mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Aqui, então, a gente tem os aspectos morfológicos, né, o formato do corpo. Eles têm diferença entre o macho e a fêmea. Na lombriga, por exemplo, são diferentes, né, apresentam esse dimorfismo sexual. A fêmea ela é maior do que o macho. Ela tem um poro genital entre o ânus e o poro excretor. Os machos são mais encurvados. Esse aqui é o macho, esse aqui é a fêmea. Os machos são mais encurvados e na região posterior eles apresentam a cloaca, que é uma abertura final do tubo digestivo e também serve como sistema reprodutor. Ainda na região da cloaca, que é uma abertura, né?
há 2 espinhos, que são denominados de espículas copulatórias, como você pode ver. Eles são contráteis e eles são introduzidos na abertura genital da fêmea. O macho prende então a fêmea e através da sua cloaca libera o espermatozoide até o poro genital feminino. Aqui nós temos um corte transversal da lombriga, mostrando as estruturas. Então, o número 1 representa a cutícula, que é esse tegumento, né, que protege os vermes. O número 2 é uma epiderme, uma camada de células, sem haver separação da membrana plasmática. O número 3 são células musculares. Número 4, representando o tubo digestório, que no caso é completo. Aqui, número 4, achei. Número 4 representando o tubo digestório completo, significa que tem boca e ânus. Número 5, eles são chamados de pseudocelomados. Eles têm uma falsa cavidade revestida pela mesoderme. Número 6 são os canais excretores. Número 7 e 8 são os cordões nervosos. Número 9 é o ovário. E número 10 é o útero. O útero, né? São vários úteros, na verdade. Os úteros são repletos de ovos e eles se comunicam com um poro, que é o orifício genital, por onde esses ovos vão ser liberados. E aqui nós temos mais uma imagem da lombriga, a forma de transmissão através da ingestão de ovos. Então, quando você faz a ingestão de água ou alimento contaminado com os ovos da lombriga, vai afetar órgãos como intestino, fígado e pulmão. E os sintomas são dores abdominais, emagrecimento, náusea, diarreia, tosse. Quando tem um excesso de larvas, elas podem ir para os pulmões. E também obstrução intestinal. Então, não vai mais absorver nutrientes, né? Isso que significa obstrução intestinal. E a principal forma de profilaxia é a prevenção, é o saneamento básico e também água tratada, né? Esterilização de alimentos e água. Seria água tratada, água potável e lavar muito bem os alimentos.